Nicolas Ferreira, fenômeno, deputado federal mais votado do Brasil. 26 anos de idade. Olha lá a cara do moleque, Agostinho. Olha lá a cara do menino, Agostinho. Olha, é por isso que eu acredito no Brasil, viu? É por isso que eu acredito no Brasil. A melhor coisa, ô Nicolas, do cara envelhecer é ver uma geração nova que está vindo aí com uma força maravilhosa. Aqui, na rádio e na TV, eu fico aplaudindo os repórteres jovens, os comentaristas jovens, e cada enxadada uma minhoca, um melhor que o outro, e a gente percebe que essa geração que chega depois da gente está muito melhor que a gente, é aprimorada. E a espécie está evoluindo. Como já dizia o Darwin, a espécie está evoluindo. Eu, principalmente, o Agostinho menos, que é mais jovem, mas eu já estou virando um dinossauro batendo palma para a molecada que está chegando aí. E quando eu vejo um menino, seu menino, é brincadeira, com a sua competência política, porque para ter a votação que você teve, eu nunca tinha ouvido falar de você, para ter a votação que você teve, expressiva que você teve, o deputado federal mais votado do Brasil, com 26 anos de idade, você deve ser um fenômeno. E eu espero que fenômenos como você apareçam cada vez mais. Então, eu queria perguntar para você primeiro, quem é você? Quem é o Nicolas? Queria que muita gente no Brasil que não conhece o Nicolas conhecesse agora, porque é aquilo que eu estava falando do Bolsonaro e do Lula, não interessa. O cara pode não gostar do Lula e do Bolsonaro, os dois chegaram aí dividindo o país. Então, são lideranças incontestáveis. O cara não pode gostar desse, pode não gostar do outro, mas são lideranças incontestáveis. Então, Nicolas, ninguém tem uma votação que você teve de graça. Então, queria que você começasse dizendo quem é você. Isso é um desconhecimento de um jornalista que devia ter. É porque ninguém me falou que eu ia te entrevistar. Então, eu entrava no Google, fazia uma pesquisa, mas eu acho que aí perde a graça. Eu prefiro conhecer por você. Prefiro conhecer o Nicolas pelo Nicolas. Então vamos começar dizendo quem é você, o que você fez até hoje, como é que você entrou na política, por que você entrou na política, por que você escolheu o PL. Tudo isso eu queria ouvir de você mesmo. Bom dia e parabéns, hein? Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes do Bandeirantes. Obrigado aí pelas palavras. Meu nome é Nicolas Ferreira, né? Eu tenho 26 anos. Nasci numa favela aqui de Belo Horizonte, chamada Cabana do Pai Tomás. Nasci num berço cristão. Graças a Deus, sempre tive um senso de justiça, seja na minha escola, na minha adolescência, na minha faculdade. Me formei em Direito pela PUC Minas. Não tenho histórico de político na minha família. Muita gente pergunta, né? Poxa, com certeza, né? Deve ter aí algum patrão por detrás aí. Mas, na verdade, eu consegui... aos poucos, né, obter aí essa votação, fruto de um trabalho de bastante tempo aí. E fui o segundo vereador mais votado da capital, de Belo Horizonte, e agora surgiu a oportunidade de vir para a Federal para a gente expandir o nosso trabalho. Então me candidatei à Federal e graças a Deus consegui a ser o deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas, né? Então, respondendo aí todas as perguntas, Atena, com relação ao PL, a escolha, eu escolhi o PL por conta da minha identificação com o presidente Bolsonaro. Acredito que ele me representa. Eu sempre deixo isso bem claro, que eu não concordo 100% com ninguém. A única pessoa que eu concordo 100% é Jesus Cristo, mas eu acredito que pior do que uma decisão mal feita é não tomar uma. Então eu não quero ficar indeciso, né? Não quero deixar de tomar minha decisão e acredito que o presidente Bolsonaro seja essa a melhor decisão. Por isso estive ao lado dele, estou ao lado dele e por isso também escolhi o partido PL para poder ter essa identificação com o meu eleitor. Olha, parabéns, porque com 26 anos já você me deu uma lição, porque eu tive para participar de 5 eleições e sair de todas elas, né? Porque eu não senti que havia tanto interesse assim em algumas pessoas que estiveram do meu lado, não todas, né? Mas em algumas pessoas em ajudar o povo.
Eu não sei se você percebe isso também. Tem muita gente que entra em eleição mais pelo poder do que para ajudar o povo. Então, quando eu sinto que tem gente que não gosta de mim, eu pego e dou fora. Porque o único objetivo que eu tenho é ajudar o povo. Mas você já me deu uma lição de moral enorme aí, porque eu tive 5 oportunidades para entrar para a política com eleições praticamente ganhas e deixei essas eleições. E você tem razão. Mas até o fato de você sair de uma eleição é uma decisão tomada. Porque eu perdi 2 eleições para o Senado em que eu estava praticamente eleito. Eu era para ser prefeito de São Paulo, porque fui candidato junto com o Bruno Covas. Então, para você deixar eleições praticamente ganhas, também é uma decisão e não me arrependo absolutamente nada disso. Agora, você para chegar a ser o segundo vereador mais votado, e para chegar... Pode dizer, Nicolas, o que você quer dizer. Só uma característica com relação aí à política, eu sempre falo isso, principalmente para o jovem, não existe espaço vazio. Se você não ocupa esse espaço, outra pessoa vai ocupar, mas nunca vai ficar vazio. Né? Não existe vácuo na política. Então, por isso, inclusive, foi uma das minhas vontades para entrar na política. Né? Esses 1,5 milhão de votos iria ficar difuso para uma pessoa ou outras pessoas. Então, eu prefiro que eu ocupe esse espaço, sabe, conhecendo quem eu sou, do que entregar isso de bandeja para uma outra pessoa. Parabéns, porque isso é Platão. Isso vem da democracia, lá do princípio da democracia da Grécia. Se você não ocupar uma posição política, possivelmente será governado pelos maus. Isso é um princípio básico da democracia. Você deixa o espaço para um, ou para, no seu caso, 1,5 milhão de votos, quantos que seriam ruins ou não tão bons quanto você, que ocupariam esses cargos. Mas, Nicolas, você não foi o segundo vereador mais votado, eu não sei com que idade, à toa, não é? O que é que você fez por merecer isso? Que tipo de trabalho você fez na comunidade e como você chegou ao deputado federal mais bem votado do Brasil? Tem uma história atrás disso aí, você pode resumir essa história para a gente, por gentileza. Claro. No período da faculdade eu comecei a me posicionar. Infelizmente, hoje, os meios aí de ensino não formam mais estudantes, mas acabam formando ativistas, e eu sempre me posicionei contra. E quando eu finalizei minha faculdade, depois disso, depois de alguns anos, vieram aí a pandemia, e eu me posicionei mais uma vez, né, em momentos de crise que as pessoas veem quem é quem. E nisso eu me posicionei, dizendo que a gente precisava ter um equilíbrio. Tem um vídeo meu que estourou no Brasil, que mostrava a hipocrisia dos artistas, e mostrando ali para você ser criativo, fazer origami, para você ficar em casa, aprendendo uma nova língua, sendo que no bairro onde eu nasci e cresci, isso era impossível. Então eu fiz um vídeo mostrando, perguntando às pessoas o que estava ali acontecendo. Defendi muito o trabalhador nessa época, no sentido de comerciantes, lojistas, pessoas ali simples, que estavam sendo tratadas como criminosos. Foi uma época que a gente precisava conciliar economia e saúde, porque pobreza e fome também matam, né? Miséria também mata, e eu vejo que foi uma época onde estava tudo muito polarizado e uma histeria muito grande, e a gente não tinha realmente uma definição do que fazer. E eu, desde o começo, tem vídeo meu de março de 2020, mostrando, pessoal, eu estou aqui hoje mostrando que a gente precisa tomar conta disso, caso contrário, as coisas vão quebrar, como aconteceu em Belo Horizonte. Então, nessa época, eu cresci muito na rede social. A rede social é um fator muito importante hoje. Eu alcanço mais de 400 milhões de pessoas só no meu Instagram, de forma mensal. Então, realmente, eu utilizo isso para o bem. Então, tem várias pautas que são caras para mim, que são caras também para as pessoas. Eu acho que não há uma fórmula mágica para você ter essas votações expressivas. O que eu tenho sentido a primeira coisa, eu consagrei isso a Cristo, não estou de careca à toa. Eu fiz um voto a Deus, pedindo para que, se eu fosse o deputado federal mais votado de Minas, eu iria raspar a cabeça, assim como fez Paulo. E graças a Deus, Deus me deu um presente sendo o deputado federal mais votado do Brasil. Então, acho que a primeira coisa é essa, consagrar ao Senhor, porque quando eu for pelas minhas forças, aí eu estou errado. E segundo, eu acho que é batalhar muito, ser sincero com as suas pautas, porque eu acho que o que o povo brasileiro mais gosta é de ser genuíno. Você pode ser genuíno em ser errado, mas ainda assim as pessoas vão gostar de você se você for genuíno, né?
Então eu vejo que o segredo do político, de qualquer pessoa, é ser genuíno naquilo que você fala. Você defende a vida? Seja genuína. Defende a família? Seja genuíno. Defende, é contra o aborto, é contra a legalização das drogas? Não importa, desde que você seja genuíno e as pessoas sintam sinceridade. As pessoas estão cansadas, Atena, de aqueles políticos feitos por pranchetas de marketing, que falam isso, falam aquilo. Eu realmente hoje cheguei aqui para você, assim como você está me entrevistando, de coração aberto, sem saber quais seriam as perguntas, para que fosse da melhor maneira possível. Olha, em primeiro lugar, você está deixando um cara que tem 50 anos de profissão emocionado, né, pelo seu conteúdo, pela sua forma de juntar palavras. Eu trabalho com isso há 50 anos. Não é fácil. Tem gente que tem um conteúdo extraordinário, mas não tem o dom de comunicar esse conteúdo. Tem muita gente que, se tivesse esse dom, estaria em posições de liderança na nação, mas não tem condição de comunicar o que pensa, com a clareza que você fala. Então eu estou emocionado. Cheguei a ir às lágrimas aqui, porque aí sim eu acredito no meu país. Não interessa a ideologia, sinceramente, não interessa mesmo. No seu caso, por exemplo, a gente vê que você é um princípio de uma coisa mais básica de todas. É simplesmente dizer a verdade, cara. Não tem nada mais importante do que você ser verdadeiro, né? A sua verdade pode não ser a do outro, mas o outro tem que respeitar o princípio do contrário. Isso chama-se democracia. Do mesmo jeito que você respeita o princípio do contrário, e pelo que eu vi, você não é um cara de ideias violentas, pelo contrário, você fala muito em Cristo, e eu acredito muito em Cristo. Cristo era firme, não era violento. Quando ele precisava ser firme, ele expulsou lá os caras do templo, deu um bico na mesa e pronto. Mas isso não é violência. E ele deu a vida por nós só falando verdades. Não foi pelos milagres que adoravam Cristo. Foi porque ele era um cara verdadeiro. Ele era um cidadão verdadeiro num primeiro plano, e passou a ser um representante de uma religião que sobrevive há tantos anos, que foi tão perseguida e que mudou simplesmente a base principal da sua perseguição, que foi quando Constantino teve uma ideia, teve uma visão ao invadir Roma, que viu uma cruz no céu e de repente prometeu a Cristo que iria mudar o sistema romano. Então Cristo mudou exatamente a religião dos romanos, que era o principal império naquela época, exatamente da essência do império. Então você pode mudar o princípio do contrário, expondo com bondade e com verdade, acima de tudo, os seus pensamentos. Falando nisso, como você vê e pensa o Brasil de verdade, esse Brasil de hoje? Porque você é um menino de 26 anos de idade. A juventude, Sêneca já dizia que o tempo não dá moeda de troca. Então, o que você já perdeu aqui para trás, você não vai recuperar. Mas você é um jovenzinho, tá? E você me dá esperança. Quando eu falo com você, eu tenho esperança no meu país. E como você vê o nosso país hoje, e quais os caminhos que você vê para que o Brasil saia da situação em que está? O mundo inteiro está mergulhado numa crise terrível, inclusive uma crise de identidade, uma crise humanitária em todos os sentidos, uma crise de fome. O mundo inteiro está passando por uma crise de ódio, à beira de uma guerra nuclear. Como você vê o Brasil nesse contexto, e o que é que o Brasil precisa fazer para sair disso, sob o seu ponto de vista? Atena, eu acho que além da crise econômica que a gente vive, que foi uma pandemia global, afetou o mundo inteiro, tivemos aí uma guerra também a 10 mil quilômetros de distância do nosso país, que também nos afetou, mas a minha preocupação primordial é com relação à crise moral. Eu vejo que um país ele pode ter ali seu transporte público funcionando. Eu estive no começo desse ano na Europa e eu vi isso. Transporte público funcionando, escolas, universidades, tudo funciona. Mas quando você olha para dentro do olho do jovem, parece que há uma alma vazia.
Então eu vejo que nós somos um ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Então se a gente deixa de alimentar cada um deles, a gente vai perecer. Então eu vejo que para mudar o Brasil, e me colocando aqui numa posição humilde, quem sou eu para falar a mudança de um país inteiro? Mas eu acho que há um começo. Eu acho que a primeira coisa realmente é a gente saber da nossa história. Porque um país que não sabe da sua história não sabe da sua identidade. Então, quando você não sabe a sua identidade, alguém vai querer te impor uma. E eu acho que isso que falta hoje. Hoje o jovem, ele é guiado por um monte de pessoas, não sabe o que é, ele é escravo das suas vontades, só que as consequências é ele que aguenta. Então tem um monte de gente que vai colocando ali em cima dele o que ele deve fazer, só que as consequências é ele que aguenta no final das contas, porque ele é autor das suas ações. Então eu vejo que a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é olhar para a nossa história, ver aquilo que deu certo, ver aquilo que não deu certo, e é por isso, inclusive, que eu sou conservador. Eu quero conservar aquilo que é bom. Eu olho para trás e falo, peraí, a família deu certo? Então, vamos aplicar a minha vida. O casamento deu certo? Então eu vou aplicar a minha vida. O divórcio deu certo lá atrás? Não deu? Então, peraí, é algo aqui, então, que eu não quero aplicar para mim. Então eu vejo que se as pessoas conhecerem o passado, que é a única matéria de análise que a gente tem, né? Porque o presente a gente está vivendo, o futuro não existe. Então eu acho que a gente realmente precisa olhar para o passado, ver aquilo que está dando certo e fazer como a Bíblia pede, é a árvore pelos frutos. É nessa decisão, por exemplo, política que nós estamos agora, né? Eu peço para o nosso ouvinte aí fazer como a Bíblia pede, ver a árvore pelos frutos. E você vai ver qual fruto ali te agrada mais, porque no fim das contas, se você absteve aí o seu voto, né, mais de 40 milhões de pessoas, contando brancos e nulos, aí deixaram de votar ou votaram branco e nulo, você vai ser governado por uma pessoa que foi votada. Então, querendo ou não, você vai ter as consequências aí dessa decisão de outras pessoas. Então, eu acho que o futuro do nosso país, o futuro do mundo inteiro, realmente não é uma fórmula mágica, mas a importância da gente olhar para trás, ver aquilo que deu certo, realmente, para mim, eu vejo que é primordial. Caso contrário, vão tentar emplacar identidades na gente e a gente vai ficar órfão de boas referências e a gente vai perder, talvez, a maior referência que a gente tem há 2000 anos atrás. Olha, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Mas Minas Gerais tem uma relevância da história da política brasileira que é imensa. Tem figuras históricas imensas na construção da nossa história em Minas Gerais. Minas Gerais dizem que é um dos estados mais políticos do mundo, né? O ser humano é um animal político. Agora, eu vendo você, sem ser messiânico, não estou querendo ser messiânico, longe de mim isso, porque eu sou um cristão que nem o cara que torce pro Corinthians. Eu não vou na igreja, eu não vou na missa, mas acredito demais em Cristo e converso diretamente com ele. Então, eu não sou o cara mais preparado para falar de religião, não sou mesmo. Você não, você eu percebo que é. Mas sem ser messiânico, né? Se você falasse isso, as pessoas iam dizer, pô, esse menino é messiânico. Eu não, as pessoas sabem que eu não sou, por tendência, messiânico. Mas falando com você, eu acredito muito na reencarnação, eu vejo uma construção dessas almas mineiras políticas que ajudaram tanto na história do Brasil, que deram suas vidas, como Tiradentes, por exemplo, pela história do Brasil, outras figuras fantásticas de Minas Gerais. Eu vejo você uma construção de uma reencarnação dessas almas históricas que nós tivemos em Minas Gerais. Se aquele cara que está me ouvindo é ateu e não acredita em Deus, que entenda então de uma outra forma. Eu vejo esse menino como geneticamente o DNA da política de Minas Gerais, dos políticos fantásticos de Minas Gerais, que é uma forma de reencarnação também, porque a gente passa a nossa característica de DNA de uma pessoa para outra. Sendo ateu ou sendo religioso, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Isso lhe dá uma importância muito grande, não para que você tenha vaidade com isso, mas para que você possa, com base nessa história toda que tem a política de Minas Gerais, representar o que muito político esquece a partir do momento que é eleito.
representar aquele que o elegeu. Eu estava dizendo agora há pouco que os políticos nada mais são que inquilinos do poder, né? Passam pela cronologia, porque um dia vão morrer, mas passam também, às vezes, pelo voto, porque um dia podem, do mesmo jeito que foram eleitos, se fizerem um péssimo trabalho, são retirados da política. Eu acho que o seu trabalho agora é realmente colocar todas as ideias que você tem, e eu acredito em você, vendo você, falando com você, sinto verdade em você, é transformar essa quantidade impressionante de votos que você teve em humanidade, em ajuda humanitária, em ajuda para criar empregos, enfim, exercer o seu cargo, que é o cargo do político, que é ficar abaixo do povo, ser mais humilde que o povo e tentar ajudar esse povo que tanto precisa de mudanças no Brasil, porque em alguns detalhes aí no Brasil vive como se fosse uma colônia. A gente precisa muito mais de independer do mundo, porque a gente abastece o mundo de comida. O Brasil é um país milionário, rico com as riquezas que tem na Amazônia Azul, na Amazônia que nós temos, com as riquezas minerais, com água doce que nós temos. Só no aquífero Guarani nós temos uma reserva de água doce que é uma coisa impressionante. A alimentação, a gente é considerada a fazenda do mundo, o celeiro do mundo. Mas o povo brasileiro sofre ainda com fome, não é verdade? Então eu tenho a impressão que tudo que você representa, você vai colocando em prática ao longo dos anos e só vai crescer com isso. E eu duvido que você seja um cara carreirista dentro da política. Ah, agora eu era vereador, agora sou deputado, fui o mais votado, agora quero ser presidente da República. Você pode até ser, mas eu duvido que você está pensando nisso agora. Eu acho que você está pensando de verdade mesmo. Poucos políticos que eu entrevistei, eu percebi isso. Está pensando de verdade mesmo em ajudar o povo. Datena, eu sou um entusiasta de coisas boas. Assim, muita gente chega no espaço de política e quer ser monopolista de pautas, né? Ah, eu falo sobre isso, eu falo sobre aquilo, você não toca na minha área. E eu nunca fui assim, até mesmo que em BH eu tive votos em todas as regiões. Então acabou essa coisa de, eu sou vereador bairrista, né? Ou eu sou deputado de região. Pelo contrário, se alguém da PRF vir até mim com uma boa demanda, eu vou atender. Se alguém com outras demandas vierem até mim, eu também vou atender. Mas eu quero deixar algo claro aqui, com relação à verdade que você disse há um tempo atrás, que assim, o próprio Jesus Cristo ele foi crucificado por também dizer a verdade, né? Então foi exatamente por isso. Pilatos ele não achou nada, e, inclusive na hora de discutir com Jesus ali, Pilatos fala assim, mas peraí, o que é a verdade? Então um ponto que a gente precisa deixar bem claro na política, assim como em qualquer lugar da nossa vida, é que há uma verdade. Podem ter coisas subjetivas nossas, eu gosto de sorvete de chocolate, o senhor pode gostar de morango, baunilha, mas em outras coisas não tem como dar essa relativizada. Isso é muito perigoso. Então eu acho que hoje também um princípio que eu levo para dentro da política existe sim uma verdade, e a gente tem o direito de lutar por ela. Eu acho que matar um inocente, né, injustamente é errado e ponto. Pode ser aqui, pode ser na Tailândia, pode ser na China, não importa. Então eu acho que a gente precisa ser firme nos nossos posicionamentos. Esse relativismo moral pode destruir muita coisa como tem destruído. Então eu vejo que na política não é diferente. A gente tem que colocar as prioridades e fazer o sacrifício. E eu sempre falo isso. Sacrifício é sempre colocar o outro como protagonista e não você. Eu realmente não penso nisso. Muita gente deposita confiança em mim e fala, talvez você pode chegar à presidência, pode chegar a alguma outra coisa. E eu falo de coração, eu não penso nisso, isso não está em mim, porque eu sei que muita gente colocou isso no coração e isso acabou destruindo a pessoa. Então eu não penso. Para mim, eu tenho agora, eu fui eleito deputado, ainda estou, né, obviamente, como vereador, então eu não tenho isso como um alvo de poder. A única coisa que eu peço para Deus eu sou falho, eu erro, tá, Datena? Eu erro, eu falho, eu tenho 26 anos, tenho muito que aprender. Eu acredito que se não fosse os perdões que Deus ofereceu na minha vida, eu não estaria aqui. Mas uma coisa é certa, eu sou um cara para poder realmente ir mostrando que é possível a gente ser luz na escuridão. Mas sou firme, pode ter certeza que eu sou firme, eu não sou homem de geleia, não. Se eu tiver que, tanto para poder ir, quanto para poder voltar. Eu sou firme tanto para poder afirmar algo,
conta para mim voltar atrás e pedir desculpa e me redimir, porque eu acho que a gente precisa ter isso hoje. Hoje parece que ninguém consegue pedir um desculpa, pedir um perdão, parece que dói muito, né? Então eu quero aqui, inclusive, né, dizer que teci algumas críticas a você, Atena, ao meio aqui da entrevista eu estava lembrando disso, não me lembro qual, eu nem lembro qual mesmo, acredito que foi na época da pandemia, algo do tipo, ou alguma coisa... Pode entrar na fila, Nicolas, pode entrar na fila, mas eu sou aquele princípio básico de que você acabou de falar. Se até Jesus Cristo foi crucificado, né, quem é que não erra, quem é que é dono da verdade? Ontem mesmo eu comentei aqui que eu falo 8 horas por dia, quase 8 horas por dia ao vivo. É impossível o cara não cometer erros durante essas 8 horas que você fala por dia. É impossível você saber de tudo, entender de tudo. Eu sou pago para falar, então eu tenho que encher essas horas e muitas vezes eu falo bobagem, faço bobagem, mas eu não faço questão nenhuma que as pessoas gostem daquilo que eu digo. Eu digo sempre, eu penso isso aqui, mas faça o que você acha que é correto, que é direito, entendeu? Então, antigamente eu recebi uma crítica, primeiro que ninguém gosta muito de crítica, não. É mesmo aquela que eu estou fazendo uma crítica construtiva. O cara não gosta, o cara que recebe a crítica, ele prefere o elogio do que a crítica construtiva. Mas eu já passei da época de na realidade, me preocupar com críticas. E se eu tive a honra de ser criticado por você, eu gostaria um dia de conversar com você para que você me dissesse onde você acha que eu erro, para poder aprender com você, como estou aprendendo agora aqui. Essa é uma das entrevistas que eu estou mais aprendendo, um menino que tem uma diferença de idade enorme para comigo, mas que tem um conteúdo muito maior do que o meu, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você com essa idade falando da forma que está falando, nem parece que é você, parece ter alguém dentro de você falando por você, e eu tenho a impressão que dentro dos seus princípios básicos você está retransmitindo palavras de Cristo, palavras da religião que você professa. Eu também acredito muito nisso. E também acredito que quando você disse que me criticou lá atrás, eu acho que você criticou até com razão, porque eu falo muita bobagem mesmo e faço muita bobagem, erro demais, está na Bíblia, né? O único ser perfeito é Deus, Santíssima Trindade. Nós temos o direito de errar. Eu exagero às vezes no direito de errar, e se recebi crítica de você, eu me sinto muito feliz, porque fui criticado por uma pessoa que eu estou admirando muito a partir de agora, viu, Nicolas? Talvez muitas das vezes, Atena, a gente não erra na crítica, mas erra na proporção da crítica, né? No nível ali que a gente fala com as outras pessoas. Mas assim, eu aproveitei realmente essa oportunidade aqui, porque eu vejo o dia a dia, sabe, das pessoas. Eu vejo como as pessoas elas lidam umas com as outras, só que elas veem talvez o Nicolas rede social e não vê o Nicolas dia a dia. Então, do mesmo jeito que eu estou conversando aqui com o senhor, eu converso com uma pessoa na padaria, no elevador. Eu sempre gostei de tratar com pessoas. Então, eu acho que agora falta isso. Não é mais na manada, não é mais ali no ataque, mas, na verdade, é no convite. Eu acredito que quem vai ganhar essas eleições aí é quem teve a maior capacidade, maior habilidade de convidar as pessoas e não de repelir as pessoas. Isso não quer dizer que o convite tem que ser um convite que esconde os nossos valores, que esconde o nosso temperamento. Cada um tem um temperamento. Eu sou realmente um pouco, como eu posso dizer, eu sou inconformado com as coisas e tem hora que isso me extrapola, mas pode ter certeza que quando eu erro pelo excesso, não pela omissão. Tem gente que é mais tranquilo, mas também é mais mentiroso. Tem gente que é mais explosivo, mas talvez é mais verdadeiro. Então eu acho que as pessoas têm que ter o feeling, sabe? Tem que ter o sentimento de, peraí, essa pessoa está falando verdade, essa pessoa está falando mentira, e eu acho que, falando agora, né, das eleições, que é o que está pipocando aí agora, realmente, eu acho que quem vai vencer isso é quem vai ter mais uma habilidade de convidar as pessoas e convencê-las de que ele está ali no caminho certo. O que eu acho interessante também, que me deixa feliz, né? Porque eu deixei as eleições, mesmo com o presidente Jair Bolsonaro me confirmando como candidato e
e vários segmentos do bolsonarismo, segmentos de rede social principalmente, dizendo que eu não devia ser candidato ao lado do presidente, porque eu fazia críticas ao governo do presidente. Teve uma época que eu entrevistava o presidente toda hora, porque ele era o presidente da República. Eu vou fazer o quê? Os Estados Unidos são atacados pelo Irã. Eu vou entrevistar quem? Vou entrevistar o presidente da República. O presidente cai no banheiro e fica 2 horas sem saber quem ele é. E depois ele me liga e falou: Datena, sofri um acidente, fiquei 2 horas sem saber quem eu era. Aí eu vou e entrevisto o presidente. E os segmentos da sociedade, o Datena é bolsonarista pra caramba, Datena é bolsonarista e tal. Quando eu comecei a fazer críticas ao governo, e eu acho que eu tenho direito, porque sou jornalista e tenho que fazer mesmo. Eu posso até estar errado em críticas que fiz ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas do momento que eu as fiz, eu não fiz de forma pessoal, eu fiz de forma como analista, jornalista de 50 anos. E aí todo mundo, o Datena, vem cá, Camilinha, dá um beijo aqui no vovô, vem cá, dá um beijo aqui no vovô. Essa aqui é minha netinha, é por isso que eu acredito cada vez mais em Deus. Ela teve uma pneumonia grave, até com septicemia, ficou 35 dias no hospital. Claro que os médicos do Sírio-Libanês, Calil, Davi, Dr. Francisco, todo o complexo do Sírio-Libanês ajudaram, mas foi Deus que salvou. Essa menina aqui, foi Deus que salvou. Ela ainda está com uma situação difícil, mas está melhorando a cada dia. Eu sinto uma presença divina aqui, ajudando a minha netinha. Não tenho dúvida que foi Deus que salvou, e agradeço todo dia isso. Mas, chegando ao ponto que eu queria dizer, aí você, com todos os erros que você tem, quando você diz a verdade, nós temos 2 segmentos, né? A gente não pode pedir voto aqui. E você foi muito consciente nisso aí. Foi muito consciente, eu agradeço. Mas quando você chega, por exemplo, numa encruzilhada dessa e vê que tanto o Lula quanto o Bolsonaro querem falar comigo por questão de apoio, e eu dependo da minha emissora para dar esse apoio ou não, você tem certeza de que você, de uma certa forma, acertou. Se os 2 lados acham que você é importante para apoiá-los, é porque você criticou muito os 2 lados, mas os 2 lados acham que você é um cara verdadeiro. Eu acho que isso é um negócio muito legal. O Lula já teve episódios comigo em que ele foi legal comigo. O Bolsonaro, esse último episódio, ele foi o cara mais firme, ele manteve a palavra comigo até o fim. Eu que não aceitei ser candidato, mas foi firme comigo, como o Lula em outras posições também foi. Agora, e eu critiquei os 2 e briguei com os 2 já. Eu já tive discussão séria com o Lula e discussão com o Bolsonaro. E de repente, quando os 2 te convidam a apoiá-los, significa que você está fazendo um bom trabalho, né? Significa que você está no caminho certo. E eu me sinto muito feliz com isso mesmo. Nem sabia que tinha tanta importância na política, porque eu nunca fui um cara que chegou até o fim de uma eleição. Mas de uma forma definitiva, como é que você espera? A gente esperava uma eleição sangrenta no Brasil. Tá todo mundo dizendo isso, que ia ter sangue, guerra, luta. Houve alguns episódios trágicos. Foram menores, mas foram trágicos. Um episódio trágico já é uma tragédia, né? Total. Tragédia não se mede quantas pessoas morreram. Uma pessoa morrendo, uma pessoa agredida, a gente pode considerar uma tragédia. Mas dentro do quadro apocalíptico que estavam prevendo, nós tivemos que até eleições em que o Brasil deu um show de democracia para o mundo. Essa é a realidade. Para o segundo turno, com o Brasil bem dividido, você espera a mesma coisa? Acredito que sim. Eu acredito que a consciência política do brasileiro está mais aprofundada. Antigamente a gente era um oceano de 5 centímetros, né? Meio que sabia mais ou menos de tudo, mas meio artificial. Hoje a gente entra dentro do Uber, o Uber fala,
em família a gente conversa sobre política, fala sobre o ministro do STF, etc. Então as pessoas estão mais conscientizadas disso. Agora, eu vejo que é um momento, como eu disse, né, da gente realmente colocar na mesa, sabe, analisar, como eu disse aqui, Datena, eu tenho meus posicionamentos firmes com relação a cada um dos dois candidatos. Eu acho que a gente realmente precisa fazer uma análise mais séria, sair de um polo onde a gente fica cego, não consegue enxergar erros, defeitos e elogios também. Eu vejo que muitas pessoas são histéricas com os defeitos, né, do governo Bolsonaro, mesmo que sejam ali pequenos ou não, e são tímidos quanto às qualidades, né? Então eu vejo que nós somos aí o único país em deflação, nós enfrentamos aí uma pandemia e temos recordes, né, de desemprego, de criação de emprego aqui no Brasil. Então a gente tem vários feitos muito bons. E quando eu olho para o outro lado, se me permite aqui, Datena, eu não consigo jamais imaginar a possibilidade de dar o meu voto de confiança para um candidato que o que ele quer fazer agora que ele não fez nos 16 anos, onde o partido dele esteve no poder. E quando eu olho para o lado cristão, nós temos princípios, nós temos valores, e o cristão aí, incluindo, né, as religiões, são mais de 80% do Brasil. Então, se o cristão posicionar, você concorda comigo que essa eleição aí é definida? Nós temos aí dentro da Bíblia algo bem claro com relação a não roubarás. Nós temos algo aí bem claro com relação à vida, né? De você não apoiar aí o aborto, por exemplo. Você tem vários princípios que para mim são muito caros e são inegociáveis. Então eu vejo, Datena, que muitas das vezes as pessoas estão colocando isso como um mero ali adversário político, mas eu quero dizer para vocês aqui, há uma diferença muito grande entre o eleitor e o ativista político. O eleitor pode até estar enganado ali com as coisas, mas o ativista político sabe o que ele está fazendo. E eu acho uma desonestidade muito grande. Um partido que comprovadamente saqueou os nossos cofres públicos. Mas quem dera, se tivesse só sido isso, quem dera se fosse só dinheiro, porque dinheiro você recupera, Datena. Dinheiro você trabalha, você dá o gás, você pede para alguém emprestado, depois paga ali aquela pessoa que é importante também, né? A gente devolveu o dinheiro que a gente pegou emprestado. Mas muito além disso, foram pautas morais, foram pautas que são preciosas para o brasileiro. As alianças que foram feitas com outras pessoas. Quando você tem ali, por exemplo, um amigo, né, do Lula, Daniel Ortega, cortando o sinal da CNN no seu país, impedindo com que pessoas ingressem em uma missa por conta ali simplesmente de uma ideologia política que, como eu disse aqui, olha para o histórico. O povo brasileiro, olha para o histórico. Eu não estou pedindo aqui para você vir para o meu time, sabe, para te convencer na marra. Eu só estou pedindo uma coisa, olhe para o histórico. Talvez você, na sua omissão ou na sua ação, vai colocar em risco aí o futuro de um país inteiro. Olha, Nicolas, para encerrar, depois só tem uma perguntinha básica, que é até boba a pergunta, mas eu acho legal você fazer essa pergunta, só para encerrar. Mas antes, eu acho muito importante, porque durante muito tempo, até pelo processo antidemocrático que a gente viveu numa época do Brasil, né? Aliás, o Brasil é uma construção de regimes, né? A gente teve república, teve império antes, depois Estado Novo, em que o povo tinha muito pouca participação. Teve o golpe militar, que vocês não chamam de golpe, mas de certa forma mesmo, a gente só teve democracia depois dos regimes militares. A nossa democracia plena, que eu digo, ela é muito jovem e ela funcionou razoavelmente bem. Tem erros, claro que tem. O nosso país é muito jovem e a nossa democracia é mais jovem ainda, não é? Agora, durante muito tempo, eu como jovem fiquei suprimido da minha vontade de participar de política, porque tinha lembranças muito ruins da política. Mas de uns tempos a essa parte, isso está mudando, você é uma prova disso, e você como um líder hoje da nação, e jovem, o que é mais importante, eu acho que é o cara ideal para dizer por que o jovem tem que participar da nossa vida política ativamente, tem que entender que o futuro dele e da nação passam por ele hoje, aquilo que você falou. O futuro vem depois, mas ele hoje, jovem, vai representar a segurança dele, da família dele, quando ele tiver mais idade, e de um país inteiro.
Então você, como um líder jovem, acho que você podia dizer por que você acha que é importante essa nossa juventude ir às urnas e votar. Os jovens, antigamente, né, na Venezuela, não se envolveram com a política, né? Hoje os filhos deles comem lixo. Então eu acho que a gente precisa pensar mais do que o final de semana, né, jovem? Você precisa pensar mais do que a tela do seu celular. Quando a gente olha, né, a liberdade que nós temos hoje de imprensa, a nossa liberdade de comunicação, todo jovem gosta de abrir um Netflix, de abrir o TikTok, de abrir o Instagram, e tudo isso foi fruto de liberdade. Queira você ou não, tendo ali os erros ou não, seja ali do criador do aplicativo, mas é algo que todo mundo usufrui. Então, a Bíblia fala, né, que, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra do Senhor está em você e já venceis o maligno. Então, a Bíblia fala que o jovem, ele tem força. Mas se o jovem não tem propósito, já era. É como se fosse um canhão sem direção. Então, eu acho que hoje o jovem ele precisa entrar na política e saber que há um propósito naquilo dali, porque a vida política ela influencia na sua vida de maneira muito clara. Na pandemia nós vimos isso. Você ficou dentro de casa por uma decisão política. No Rio de Janeiro, a polícia militar ficou impedida de entrar nas favelas por conta de uma decisão política, e pessoas sofreram com isso. Então eu acho que se você não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar. E, Datena, graças a Deus, hoje o jovem ele pode ocupar um espaço sem precisar colocar um Che Guevara no peito, sem precisar se vestir só de vermelho, porque anteriormente eu passei pela faculdade. Eu sei o que é você chegar dentro da universidade e falar, olha, eu sou cristão e eu acredito no sexo só depois do casamento. Você é colocado como se fosse um ET, você é colocado como se fosse um anormal, e na verdade o normal é você ser escravo das suas vontades. Eu bebo, eu fumo, eu transo com quem que eu quiser, eu não ligo para os meus pais, eu não quero, eu quero tomar atitudes de adulto, mas ter consequências de crianças, né? Ninguém quer, de fato, assumir as suas responsabilidades. Então, se o jovem não entender que política vai muito mais do que uma mero expressão ideológica e partidária, e, na verdade, influência, eles vão entender que a política está no dia a dia. Então, na verdade, não é só o político que te influencia. Você provavelmente não sabe o número de um projeto de lei da sua cidade, mas você sabe a música que está estourando, você sabe o filme que está estourando, você tem ídolos que falam com você, e isso é o quê? É política. Então, a política é a arte de influenciar. Então, é por isso que o jovem tem que estar dentro da política. Olha, a pergunta boba que eu ia fazer, mas eu acho que ela é importante, porque eu sei que a resposta sua vai ser muito superior à pergunta que eu fizer. O natural seria que a maior emoção da sua vida teria sido quando você teve essa expressiva votação. Mas é uma pergunta muito simples. Qual foi o momento mais emocionante que você já experimentou até hoje? Olha, eu acredito que quando eu era pequeno eu tinha um tio que me envolveu ali com crime, e sempre quando ele ia na igreja, né, eu pedia para Deus, né, para ele aceitar Jesus. Só que ele é um cara meio rebelde, era uma pessoa que ia na igreja, mas depois saía antes do apelo ali, né? E eu sempre pedia para Deus, falei, Deus, faça com que o meu tio aceite a Jesus e tudo. E aí eu lembro que em um determinado dia eu vi que ele tinha entrado dentro da igreja, eu orava lá, pedia, Senhor, salva o meu tio, essa hora, olhe pela vida dele e tudo. E aí, quando eu decidi ir até ele para poder chamar ele na frente ali na igreja, ele já estava lá na frente. Então, eu acho que foi a primeira memória que eu tenho, assim, de conversar com Deus como um amigo, não como ali uma pessoa distante, e falar, poxa, Deus realmente me ouviu, cara. Sabe, ele, assim, mesmo sendo aqui uma criança, eu tinha ali meus 11 anos de idade, falou, pô, mesmo sendo uma criança, se Deus me ouviu aqui é porque realmente ele existe. E aí meu tio aceitou a Jesus e depois disso, depois passou ali alguns anos, se eu não me engano, acho que foi 1 ano e meio, meu tio morreu, graças a Deus, não por conta do crime, ele estava trabalhando, sentiu uma dor no coração e Cristo levou ele. Então eu poderia ter achado que era como se fosse uma penalidade ali de Deus com meu tio, mas na verdade eu vi como um cuidado. E graças a Deus ele aceitou Jesus antes de tudo disso. Então eu acho que isso foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, que pela primeira vez eu tratei Deus não como uma pessoa distante, mas como um amigo.
Eu não tenho muito mais o que dizer, a não ser que se eu não entrar na política um dia, eu mudo para Minas Gerais, mudo meu título para votar em você. Porque eu senti uma felicidade tão grande em ver um jovem, não falando com essa facilidade, porque nós temos muitos jovens que falam com facilidade e têm raciocínio rápido e geralmente escolhem comunicação, mas eu percebi que as suas palavras fluem diretamente do coração, que você é um cara inteiramente verdadeiro, sabe? E me sinto orgulhoso que um dia você tenha tentado corrigir algumas falhas que eu possa ter tido. Eu me sinto orgulhoso disso também. E quero dizer que eu estou simplesmente espantado com a sua capacidade de passar coisas boas com tanta facilidade, de falar com tanta facilidade e sentir em todo momento que eu falei com você uma vontade enorme de ser realmente verdadeiro. Parabéns, não foi à toa que você foi o cara mais votado do Brasil. Você tem um futuro que vai aos limites do universo, você está se expandindo como universo. Eu quero ver você ainda num cargo eletivo que possa ajudar mais gente no Brasil, que possa espalhar essa sinceridade sua para essa molecada que precisa e que possa salvar muita gente da escuridão em que está. Você é um cara que, na política, eu acredito de verdade e passo a ser um fã seu a partir do momento que eu lhe entrevistei. Eu aprendi a fazer entrevista há muito tempo. Eu posso não ser o melhor dos entrevistadores, mas eu conheço muito bem gente, até pela minha experiência de vida e pela idade que eu tenho. Que Deus proteja, que o seu futuro seja imensamente maravilhoso e que você continue ajudando as pessoas da forma que você faz. Fica com Deus, muito obrigado e um prazerão te conhecer. E você tem aqui, quando precisar, um amigo mais velho, com mais idade, com muitos problemas de saúde, mas espero estar aqui para ver você ainda numa posição muito maior na política brasileira, não por questão de vaidade, mas por saber que você, atingindo postos maiores na política, você pode ajudar muito mais gente do que a gente imagina. Foi um prazerão te conhecer, de verdade mesmo. Eu também sou um cara verdadeiro, apesar de errar muito, mas de verdade mesmo. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz da minha vida e estou me sentindo um passageiro da história falando com você. Obrigado, viu, Nicolas? Obrigado, Atena. Obrigado aos ouvintes aí da Bandeirantes. Para mim foi uma honra. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação e que aconteça aí o melhor nessas eleições, mas a gente sabe que não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona. Tem muito ainda para a gente viver, muito para a gente aprender. E meu coração aqui humilde perante de tudo que Deus tem colocado na minha vida. É só o início da caminhada. Forte abraço aí.